Nós combinamos no sábado passado que hoje trabalharíamos um pouco acerca da influência da educação, como que o Espiritismo vê o espírito encarnado aqui na Terra e o processo de educação. Qual a influência que a educação tem na caminhada, portanto, na evolução de um espírito encarnado? Importante sempre deixar claro para os irmãos que a maior preocupação de uma casa espírita na contemporaneidade é o trabalho junto aos espíritos encarnados. Nós já sabemos que dos desencarnados, as equipes espirituais especializadas em ajudar nos processos de desencarne, acolher, receber, acolher, orientar e encaminhar os espíritos desencarnados, eles fazem isso com muita eficiência. Nós, espíritas de hoje, não nos reunimos mais em torno de uma mesa catequizando o espírito desencarnado, dizendo que ele já desencarnou. Primeiro que os espíritos desencarnados, orientadores das casas, já nos avisam que ao desencarnar nós já nos damos ciência que desencarnamos, que nós temos percepção de nós mesmos e sabemos que não estamos mais num corpo material, que desencarnados nós passamos em média 48, 72 horas numa certa, como se fosse um sono, que é o tempo que nós precisamos, não só para um processo de reciclagem, mas como para nos dar ciência, através de nossos orientadores espirituais e da nossa própria consciência, sabemos que desencarnamos, através da oportunidade que temos de consultar nossa própria consciência sobre as oportunidades que tivemos na encarnação que finda, o que tínhamos de projeto reencarnatório, o que tínhamos de meta, o que fizemos, o que não fizemos, nós nos damos ciência de tudo isso. E em função de nos dar ciência de tudo isso, nós traçamos novos momentos na nossa vida. Sempre orientados, sempre assistidos, sempre acompanhados de orientadores espirituais. E eles, inclusive, têm o cuidado de nos dizer que, independente de que estágio evolucionário estivermos, independente se fomos bons ou maus, esse direito a orientador espiritual é um direito inerente a todos. E a grande diferença é como nós recebemos as orientações, como nós as acolhemos, como nós processamos e, portanto, como seguimos adiante com elas. Quando estamos já desde o período encarnado, vocacionados ao bem, ao respeito às leis universais, aos valores, à prática de vida dentro de valores, nós vamos o tempo todo nos treinando a ser orientados, porque a vida é um grande processo de orientação. E que quando nós resolvemos, no nosso livre-arbítrio, caminhar à revelia do respeito, dos bons costumes, de um exercício moral, nós vamos aprendendo a não ouvir orientação, a não seguir orientação no sentido do bem, e essa é a grande diferença quando desencarnamos. Então nós vamos trabalhar o processo de educação, a influência da educação na vida de um espírito encarnado, sabendo que espírito é espírito e o processo de educação continua quando estivermos desencarnados, estaremos sob a égide de um processo de educação, junto aos nossos orientadores espirituais. Nós vamos ler 2 trechos que retiramos do Livro dos Espíritos, que nos mostram a questão do Espiritismo enxergar, já na sua obra básica, a importância da educação.
estando o egoísmo, essa é a questão 914 do Livro dos Espíritos. Estando o egoísmo e os maus costumes fundados no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo do coração do homem. Como chegaremos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão o valor devido às coisas materiais, apenas o valor devido. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então a gente já vê aqui que já na obra básica o Espírito da Verdade já está, primeiro, reconhecendo a importância das instituições, a importância de nós sermos reformuladores dessas instituições para melhor, já reconhecendo o processo de educação como algo inerente à vida e, portanto, a caminhada do Espírito. Depois, na questão 774, já vem sobre o segundo pilar. Primeiro a gente recolheu uma questão que trata de instituição. Depois recolhemos uma que trata da questão da família, que é a outra instituição altamente educadora e educativa, né? Os laços de família resumem os liames sociais. A educação começa na família. E essa é também uma das instituições humanas que precisa sempre ser reformulada e reformada. A família espírita se distancia de qualquer gênero de autoritarismo ou de opressão. O machismo fica abolido, porque sabemos que, como espíritos encarnados, independentemente de sexo, devemos evoluir em dois sentidos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Sem a instrução e o amor, fica difícil a educação. O espírito Leocádio Zé Correia, que é um de nossos orientadores, faz numa preleção dele a seguinte afirmação, agora já sobre a religião. A religião deve educar o homem para viver a sua condição de agente no social, de agente planetário, de agente cósmico. Deve educar o homem para a sua condição de espírito encarnado, que todos os dias aprende o novo, e aprender é reformar comportamentos. A educação deve caminhar com o espírito para que a cada instante ele possa ser o novo. Ser o novo para quem? Acho que é a primeira questão que nós perguntaríamos a nós mesmos. Será que nós teríamos uma grande preocupação de sermos o novo para o outro? Para nós mesmos em primeira instância. E nós vamos conseguir auxiliar irmãos nesse processo de renovação através da prática de vida no exercício dessa reformulação que nós iremos fazendo. O Espiritismo, sobretudo, trabalha dentro de uma teoria da ação. E não querendo renovar nada, é que Cristo já afirmou isso. Nosso maior mestre já nos afirmou que a fé sem ação é morta, que qualquer diálogo sem ação é morto. Então nós, em primeira mão, temos que pensar numa teoria da ação para nos fundamentar para uma prática da ação. Agora, por que nós, enquanto espíritos encarnados,
estaríamos tão vocacionados a preocupar-nos com a educação? Eu diria que em primeira mão, porque nós reconhecemos que toda a criação divina é perfectível. Ela caminha para a perfeição. Nós cultivarmos plantas e formos bons cultivadores, nós aperfeiçoaremos os grãos. Se nós trabalharmos a terra, vamos pensar nos que estão em matéria de evolução, quem sabe antes de nós, né? Nós formos trabalhadores da terra e formos bons trabalhadores, que o bom trabalhador é um bom educador, nós faremos que essa terra se mantenha fértil. E quem sabe consigamos produzir nela o que outras pessoas que não educassem bem essa terra não conseguiriam. E percebemos que os que são trabalhadores da terra só no sentido de exploração e de querer só apenas tirar da terra, perdem a terra. Isso nós vemos em pessoas que fazem monocultura, é a grande preocupação hoje, é que hoje nós temos uma preocupação nos campos que é de superprodução, sem um processo de educação caminhando juntos, e nós vemos que isso levará o homem a um futuro caótico, porque perderemos a terra. Se lá já no início nós já percebemos que tudo é perfectível, nós já percebemos que o homem é perfectível. Ele caminha para um processo de aperfeiçoamento, ele caminha para a evolução, ele está evoluindo o tempo todo. Se ele está evoluindo o tempo todo, estamos falando do homem, mas por favor entendam, nós não reconhecemos o homem isolado de todo um processo em que tudo é perfectível, não. É como nós estamos trabalhando uma plateia de homens, nós estamos falando do homem. Mas lembra do preliminar que colocamos, que tudo é perfectível. Nós temos bactéria, se resolvermos hoje investir em produzir bactérias, permitir, não é produzir, permitir que as bactérias intestinais, as positivas à saúde, melhorem, aperfeiçoem, para fazer mais bem ainda a saúde do homem, e com a nossa inteligência, com a imanência do Criador em nós, resolvermos pensar, agir, através da pesquisa, através do investimento, de um processo de educação qualificada no pesquisador e em quem recebe o produto do pesquisador e em quem cria os elementos para subsidiar isso, nós vamos perceber que há resultado. E a gente vê isso acontecer aí nos tratamentos, nas vitaminas e etc., nos complementos, etc. Isso é para nos mostrar a perfectibilidade das coisas também. À luz da inteligência que o Pai nos concede, da imanência dele em nós. Isso vai nos mostrando que se tudo é perfectível, o homem é perfectível. Ele é perfectível, mas ele vem de um processo onde Deus cria a todos, portanto, a tudo, simples e ignorante. Tudo vai evoluindo através de um processo natural de educar-se. Aí nós percebemos que a vida é um processo de educação. A vida é um processo de educação, sim. Essa educação, se
permitirmos que ela flua à revelia de um pensar, de um sentir e de um trabalhar à luz do melhor da nossa consciência, vai ser uma educação para o bem? Aí está o nosso grande trunfo. Se educar é uma palavra latina que quer dizer cultivo do espírito, quer dizer condução do espírito, quer dizer conduzir o espírito para sair de si para o mundo. Se a educação for jogada à revelia, na diversidade que nós vivemos, uma diversidade que é extremamente positiva, estamos aqui para viver a pluralidade, nos administrando numa diversidade enorme, onde nós aprenderemos ou aprenderemos. Porque nós temos todos os padrões acontecendo à nossa volta. Se eu estiver mais qualificada para aprender à luz dos padrões que essa moça já consegue operacionalizar a vida dela, eu tenho a oportunidade de estar com ela. Mas se a minha condição for de aprender melhor e mais, à luz do que esse senhor consegue expressar, também ele está aí. Se for do outro, também está aí. E nós gozamos a priori da maravilhosa condição de sermos todos interativos. Não há ninguém isolado. Não há um átomo. Isso a física tem mostrado, a química tem mostrado, que mesmo aqueles que são considerados neutros, por exemplo, até quando eu estudei lá o 2º grau, os nêutrons não se combinavam com nada. Estudava-se o átomo e veja, estamos aí bem fortinhas, né? Não se passaram tantos anos assim, passou só um século, não mais. Para toda uma teoria de não combinação, de não interação, já estudou, provavelmente tem mais alguém aí que estudou isso, que os nêutrons eram partículas atômicas que não interagiam. E qual é o posicionamento hoje? Os nêutrons são capazes de viajam o tempo todo, por todo o cosmos, se carregando, e com essa carga, que eles vão nos perpassando, vão perpassando tudo, né? Como nós estamos aí fazendo parte, nos perpassam, recolhem informações em nós, deixam em nós informações que eles traziam e levam de nós informações, e assim é que caminha os ciclos de informação que chegam a todos, nos mostrando que mesmo as partículas que eram tidas como nêutrons, e por isso deu o nome de nêutron, aí deu o nome de neutrinos, há uma subclasse, não é sub, parece que é menor, há uma divisão de classe deles. Já está provado que eles viajam carregando e carregados, disponibilizando e recarregando, podendo informar a todos os eventos, porque eles perpassam todos os meios em função da sua característica de não conseguirem pregnarem no sentido de ficarem presos. Eles vivem num processo de extrema liberdade, já que essa característica de neutro deles é isso.
se somos seres capazes de uma interação que é incondicional, nós estamos o tempo todo interagindo com todas as fontes de informações. Estamos o tempo todo informando a todos o que trazemos em nós. Cada um é um grande arquivo aberto que vai disponibilizando. Isso vai nos permitindo ver que a própria vida, viver, é um processo de educação. Porque nós estamos recebendo informações o tempo todo. Estamos, além de recebendo informações, estamos tendo que trabalhar essas informações em nós, processar, nos administrar e nos autocontrolar com ela. Imagina, bati o olho neste senhor. Nossa, não tive nenhuma simpatia por ele. Eu vou ter que me administrar com essa história. Ou faço parte do grupo do fuxico, que já chego para essa, mais essa, mais essa, mais essa. E digo, você viu aquele senhor? Não tenho simpatia nenhuma com ele. Coisa horrível. Será o que que é? Será o que que ele é? Então, não, será por quê? Ou me recolho em mim e através da prece pergunto ao meu Criador, aos meus espíritos orientadores, por que eu não tenho simpatia por ele? Por quê? O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que, por exemplo, eu não trago alguns padrões morais que eu já teria que trazer para me administrar bem com ele? E aí eu tenho que saber me posicionar, me colocar? E assim virão outras perguntas e tantas outras. Se eu fizer um processo de autoeducação, estou para chegar aqui. Se eu fizer um processo de autoeducação à luz da consciência divina, que é, em primeiro lugar, respeitar a mim, respeitando o outro, para respeitar a humanidade e não aumentar a dor social. Que é um dos nossos grandes objetivos aqui. Aprender a viver sem aumentar a dor social. Nesse processo de educação continuada, que é a vida, estamos nós aí o tempo todo, à luz de nossos orientadores espirituais, encarnados e desencarnados, e de toda a natureza à nossa volta, porque tudo é espiritualizado, tudo traz uma linguagem do Criador, tudo traz a inteligência, a bondade do Criador. À luz dessas orientações todas, estamos todos nós aí nos educando o tempo todo para viver nossos parâmetros missionários, todos trazemos projetos missionários para viver nossas situações probatórias, o tempo todo. Nós temos, com o nosso missionário, oferecer ao mundo aquilo que já aprendemos, aquilo que o cosmos já nos permitiu alcançar de bom. Estamos nós aí. O mundo, em primeira instância, está aqui. Oferecer a esse mundo aqui o que o cosmos já permitiu-me alcançar de bom. Estando na Terra, já saber que tem que oferecer água para esse mundo aqui. Tem que oferecer comida saudável para esse mundo aqui.
Tenho que oferecer oxigênio através da respiração para esse mundo aqui. Tenho que oferecer movimento, porque ele é um biofísio, dínamo, que está aí usinando energia o tempo todo. Tem que oferecer. Tem que oferecer conteúdos bons. Tem que oferecer amor. Tem que oferecer perdão. Tem que oferecer caridade para conseguir oferecer para os outros. Fazendo conosco, vamos nos treinando e conseguindo fazer para com os outros. O tempo todo vamos ter que nos educar, nesse processo de educação que é a vida, e ir provando a nós mesmos, inclusive, que somos capazes de não nos sucumbir no nosso projeto reencarnatório, que com certeza foi feito para o bem. Nenhum espírito faz projeto reencarnatório para vir aqui para o mal. E é o tempo todo a gente lutando com a gente mesmo. Quer fazer mais ócio do que deve, a gente tem que sair. Quer fazer mais pensamento negativo do que precisa, e tem que controlar o pensamento, e perguntar para a gente mesmo, não tem outra coisa para pensar? Será que não tem um livro para ler, uma mensagem boa para ler, um conteúdo para estudar, para você sair desse pensamento? Não tem uma autodeterminação maior que isso? É prova, o tempo todo nos provando. Não é, será que não é capaz de tirar o pensamento daquela pessoa? Estava pensando nela o dia inteiro e pensando em coisa desagradável. Quantas pessoas te ofereceram coisa agradável? Por que você está com o pensamento fixo nela que te ofereceu algo desagradável? Que amor é esse pelo ruim? E provar a nós mesmos que são capazes de nos controlar e sair. Isso é o probatório. O tempo todo provando a nós mesmos. Não é provar para terceiros, não. Imagina se essa mulher quer que eu fique provando que eu sou boazinha. Eu tenho que provar para mim. Que se eu resolver provar para mim que sou boa mesmo, eu vou me sentir no compromisso de ser um homem bom. Quando é com o outro, nós podemos tapear. Eu posso usar uma cara para ela e na ação interna ser outra. Agora, quando fazemos o compromisso conosco, aí a coisa realmente caminha para a seriedade. Porque não, vou só terminar essa chave. Porque não teria como esconder de mim eu mesma. Como vou esconder de mim eu mesma? Nesse probatório, nós vamos conseguindo, inclusive, nos especializar para o expiatório. Que é, expiar é conseguir olhar para dentro de nós, acessar os pontos turvos e purgá-los. Todo mundo sabe o que é purgar? Jogar para fora? Vou purgar o pó de café do coador, que eu já coei o café e já não tem mais o que aproveitar ali. Eu vou purgar o pó de café nesse canteiro de plantas, vai virar adubo. É isso. Limpar o coador. Trabalho com caldeiras, produzir o vapor um dia inteiro para alimentar a fábrica. No final do dia vamos abrir a torneira que sai vapor, deixar sair todo o vapor, isso é purgar, para a caldeira entrar em repouso. As bombas, os motores, aí água, material de asepsia, limpar e purgar toda a sujeira e purgar todos os resíduos de minerais que ficaram incrustados nela. Purgar é isso. O processo expiatório é o processo que todos trazemos a condição para fazer. Purgar de nós o que ainda temos turvo para entrar à luz da autoiluminação. E qualificarmos para viver alguns pontos que, quem sabe, sejam kármicos em nós. O kármico são os processos kármicos são aqueles em que, por mais que nós lutemos, por mais que recorramos às ajudas de irmãos,
a ajuda da ciência e tal, dentro do que a humanidade já alcançou naquele momento, nós, com toda a humanidade, naquele momento, nós não conseguiríamos resolver. Isso é o processo kármico. Mas é um processo quando é lei. De outra vida ou é um processo kármico? Não, nós espíritas de hoje não trabalhamos esse negócio de outra vida. A vida é uma só. Para nós espíritas atuais, a vida é um contínuo. Você falar de outra encarnação, pode ser, mas não outra vida. Porque a vida é um contínuo sem interrupção. Também não existe o kármico apenas de outra encarnação. O kármico, só um minutinho que eu já vou abrir para as duas perguntas. Não, eu estou respondendo. O kármico é alguma situação que, em função, às vezes, até de questões ligadas às possibilidades do planeta, você, por estar aqui, foi inserida naquele processo e ele não tem jeito de você eliminá-lo da sua vida. Você poderá administrar. Porque até então o espírita considerava karma coisa de outra vida e aí punha essa vida quase como castigo. Punha o fato como castigo. É porque eu errei nessa vida, por isso agora eu sou síndrome de Down. Vamos pensar em síndrome de Down, é um exemplo bom. Nós não temos cura para síndrome de Down, tem? Não, se nasceu síndrome de Down, você vai tirar a sua encarnação inteirinha síndrome de Down. Então significa que em termos de terra, ainda é um processo ligado à lei. Dentro do que é possível, na administração das leis cósmicas, no planeta Terra, nós não conseguimos curar a síndrome de Down. Significa que esse processo kármico é porque essa pessoa em si, esse espírito em si, errou numa outra encarnação? Não, porque pode ser um acidente genético. Pode ser o quê? Um acidente genético. Por exemplo, já está provado que mulheres em dia fértil, que não são alcoolistas profissionais, não é que todo dia está bebendo. Aí em dia fértil não bebe, quase nunca, mas foi a uma festa e rolava uma cachaçinha, um uísque, não sei o que, uma vodka, um quentãozinho, um vinhozinho e não sei o queinho. E ela bebe, ela não tem o disparador da produção das enzimas para metabolizar álcool, como as que bebem sempre têm. Portanto, esse álcool não fica metabolizado em tempo adequado e ela faz uma relação sexual e ocorre ali uma gravidez, já está provado que um índice muito grande de síndrome de Down está encaixado nesse perfil. Não sei se ficou claro? Pessoas que fizeram uso de bebida alcoólica, não estou falando de todos os alcoolistas, entenderam, né? São pessoas que não bebem sempre, não produzem, portanto, as enzimas para metabolizar álcool, porque a gente produz enzima para aquilo que... Nosso organismo, ele é perfectível. É perfectível. Como tudo. Se eu bebo todo dia, meu organismo começa a produzir enzima para metabolizar álcool todo dia. Eu como vaca todo dia, meu organismo dispara a produzir enzima para metabolizar a vaquinha que eu como. Se eu não como vaca e resolvo comer vaca hoje no churrasco, na casa do Isador, quem sabe volte para casa já indo para São João Batista. Chega nesse nível. Bom, pessoas que caem nessa malha aí, o índice de síndrome de Down em crianças geradas nesse momento, nesse perfil é grande. Aí nós diríamos, esses espíritos escolheram essa família para fazer vínculo, para reencarnar
para espírita que trazia o espiritismo na física clássica, que achava que o espírito já estava ali rondando aquele casal e estava ligado nele, agarrado nele, e na primeira relação sexual do casal ele ia fecundar aquele, vamos dizer, esse espírito ia vincular-se àquele óvulo, e isso também já caiu por terra, porque nós vivemos uma dinâmica, isso os espíritos orientadores estão afirmando. Nós vivemos uma dinâmica, o padrão de frequência do espírito não é fixo, é uma usinagem que você está produzindo o tempo todo, sua frequência. O padrão de frequência de casais é fruto de uma usinagem, e que os dois ali, ao encontrar-se em amor, em afetividade, mais a condição usina de um, a condição usina do outro, forma uma frequência média que permite a vinculação de um espírito cuja frequência sintonize com aquele casal. Então aí você já vê que tem muito ponto a considerar e a estudar do ponto de vista do espiritismo. Porque, vamos pôr uma ressalva aqui, né? O espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. O espiritismo não é apenas religião. Ele trabalha, ele vai se avaliando e renovando seus conceitos à luz dessa caminhada, desse tripé. Vou só abrir aqui, você que levantou a mão primeiro, uma pessoa aí levantou, foi você. Já respondeu quando falou do expiatório, obrigada. Então tá. E a outra? Se o processo kármico pode ser uma escolha do espírito quando ele reencarna, passar por determinado processo kármico. Ele é kármico aí? Para se aprimorar Sim. em determinada habilidade, como você costuma dizer. Com certeza. E nesse caso não. Se eu melhorar a minha colocação, todos os espíritos orientadores desta casa afirmam que nos projetos reencarnatórios nós traremos sempre esses 4 contextos existindo na vida do nosso projeto, portanto na nossa vida. Esse espírito que escolhe esse aprimoramento, assim como todos nós aí mortais viventes comuns, assim como os grandes iluminadores da humanidade, todos trazem um contexto missionário, um contexto probatório, um contexto expiatório e um contexto kármico. Esse espírito que escolhe aperfeiçoar, missionariamente ele vai estar colaborando para muitas pessoas daquele grupo social, primeiro, mudar o olhar sobre um deficiente. Não sei se alguém aí tem pessoas com deficiências na família. Muda o nosso olhar, nós nos transformamos. Primeiro que até então a gente acha que é um peso ter um deles na família. A partir deles na nossa família vira bênção, porque eles nos transformam de tal maneira e transformam tanta gente na família para melhor, no sentido de ver com mais e querer mais igualdade social, de querer mais trabalhar para que as minorias tenham mais espaço na sociedade, querer entender o universo deles, querer investir em, por exemplo, linguagem para mudos, para surdos, para que tenha comunicação para eles. É tão transformadora a presença deles na nossa vida que mudamos a maneira como os víamos antes. Aí você já vê que missionariamente ele alargou seus horizontes, você conseguiu provar a você mesma, inclusive, que você é capaz de abrir tempo para eles. Você é uma pessoa ali só ocupada e fazendo isso, fazendo aquilo. Quando eles chegam na sua casa, você diz, com ele eu tenho que dar pausa. Para eu conversar com ele é diferente. Para eu dar comida a ele, eu tenho que parar e cuidar dele. Né? Eu vou fazer uma comida que ele possa comer. Sabe? Tudo. Então você prova você mesmo ser capaz de mudar para atendê-lo e para atender a todos. Você expia conceitos que trazia antes.
e vai karmicamente viver um dia de cada vez, porque você sabe que ele não vai chegar naqueles patamares que você gostaria que ele chegasse. E todos os dias você faz revisão para saber assim, eu vou ser feliz com ele, com o que ele tem para oferecer. Ele oferece isso e com isso eu sou feliz. A gente aprende, inclusive, com o processo kármico, que não, o karma é aquilo que não dá para mudar, né? Não vai dar para mudar tanto, mas dá para mudar a minha maneira de ver, minha maneira de viver. E aí é que entra a educação, nos educar para viver aquele processo. E vamos nos educar para viver o outro processo. E vamos nos educar para viver. Aí nós vemos a importância da educação na vida de um espírito encarnado. Nessa importância da educação, nós vamos percebendo que os educadores encarnados são orientadores, não só espirituais, como são orientadores nas práticas e orientadores para o sentir. Mas nós vamos perceber também que os orientadores espirituais são grandes educadores, porque eles nos educam para o sentir, o pensar e o trabalhar. Um dos maiores educadores da humanidade, que é o Pestalozzi, que era, por sinal, altamente espiritualizado, ele já trabalhava nessa tríade. E ele afirmava, inclusive seus institutos de ensino trilhavam a prática por essa tríade. Ele dizia que a tríade para uma educação integral é coração. Ele chamava de coração a questão do sentir. O sentir, o perceber, o querer, o ter vontade, trabalhar a vontade. O coração, a mente e as mãos. Então é o coração para sentir, perceber o meio, tocar o outro, deixar que o outro nos toque emocionalmente. A mente para pensarmos, estruturarmos as ideias para com as mãos, que aí ele chama de mão o nosso conjunto mecânico. A nossa parte biológica é trabalhar. E tanto que ele trabalhava era a educação heurística, que é levar a criança a perceber, a querer, a alcançar o meio, entender o meio. Indo por essa linha que é o que foi possível explanar um pouquinho aqui agora, nós já percebemos que nós espíritas não conceituamos o homem apenas como produto do meio. No momento em que nós reconhecemos a diversidade, se nós estamos falando em pluralidade, nós estamos falando em diversidade, mas trabalhamos a singularidade, nós entendemos que cada um é um. Isso não precisa ser espírita para entender, basta ir lá e fazer uma avaliação da nossa íris, que vai ver que não existe nenhuma igual. Não, apertando nosso dedão lá, ele vale como documento no mundo inteiro, porque somos únicos. Se somos únicos, formamos grandes grupos. Só por ser único já vai existir a tal da pluralidade e já vai existir a diversidade. Nesse conjunto, todos nós somos susceptíveis ao processo de educação ali do grupo social de forma igual. Por exemplo, vamos pegar Cristo, Nájila e colocar num grupo. A vulnerabilidade da Nájila ao processo de educação ali vai ser muito maior do que a vulnerabilidade de Cristo.
em função da iluminação espiritual. Aqueles espíritos que já alcançaram uma iluminação espiritual, ou seja, eles já conseguem abrir, eles já conseguiram abrir mais a consciência do Criador que é imanente neles, é imanente em todos nós, mas eu não abri nem próxima à proporção que Cristo já abriu. O enxergar dele é diferente, as tomadas de posição dele são diferentes, ele agencia o meio de forma tão diferente que nós estamos aí há 2018 anos do seu nascimento, lutando para pelo menos tentar aplicar as suas orientações. Nós não estamos nem falando em sucesso na aplicação, nós estamos falando em aplicar. Por exemplo, essa mulher chega para mim e diz assim: Nájila, você está tão combalida por falta de um espírito de perdão sobre fulano. Pensa no perdão, Nájila. Olhe lá se eu não disser para ela como que você quer que eu perdoe. Isso mostra, provavelmente alguém aí já ouviu essa resposta de alguém. Ou já deu. Ou já deu. Preciso falar. Isso mostra que a gente ainda nem chegou a tentar a prática. Não é nem sucesso, não. Tentar praticar o que ele colocou. Aí, só um minutinho, só para fechar a chave. Se nós enxergamos isso, nós já sabemos que nós não podemos dizer que o homem é produto do meio. Mas que nós temos que ter um cuidado enorme em sermos bons educadores de nós mesmos, para sermos bons educadores de meio, porque há espíritos extremamente carentes de um processo de educação em que pelo menos eles consigam fazer umas práticas, nem que seja copiando num primeiro momento, para depois, através do fazer, eles se iluminarem e aquilo passar a ser natural neles. É o que todos nós educadores estamos nos ressentindo, porque foram por terra as orientações no sentido de ouvir, pensar um pouco e obedecer. Não estamos querendo, nós não estamos falando de autoritarismo, nós estamos falando da prática do ouvir, prestar atenção no que ouviu e escolher se deve seguir ou não. Essa singularidade se expressa muito entre irmãos, né? Numa mesma família, que recebem uma educação, digamos assim, padronizada, mas cada um absorve e transforma aquilo com a sua singularidade. Isso. Aí você vê que o meio não é quem determina sozinho. O meio influencia os espíritos que ali estão, e os que estão ali influenciam o meio. Nós espíritas enxergamos como um processo que não é nem só bidirecional, ele é transdisciplinar. Ele não é só não é só disciplinar no sentido de um ir e vir, ele é trans. O meio está ali me oferecendo todas as oportunidades, eu estou ali com todos os meus recursos, e o que nós haveremos de estar investindo é no sentido de conseguir abstrair do meio o melhor e disponibilizar para o meio o meu melhor. E para isso nós temos que todos os dias nos educar. E especialmente nós estamos num momento crítico em matéria de linguagem. Percebemos que as pessoas estão usando linguagens muito pobres. E elas usam com relação a elas mesmas, é um tal de se chamar por aquilo que não quer ser.
se educando a ser aquilo. Ai, como eu sou burra. Ai, como eu sou doente. Ai, como eu tenho dor. Chega para um... Não, senhor, não posso não, porque não é de casa. Chega para o seu Evair. Boa tarde, seu Evair. Como vai? Ah, eu estou já na idade do condor. A primeira vez que eu ouvi, o troço foi tão inusitado que eu fiquei ali pensando, mas o que é o condor? Assim, eu pensei no condor ave. E pensei naquela coisa dele, né? Eu fiquei assim, mas eu perguntei para a pessoa, mas o que é o condor? Mas eu falei condor, o bicho condor. Não, é porque é dor aqui, dor ali, dor acolá. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, fulano? Afirmar que você é o condor. Quantas peças em você, e aí a gente tem que ir fundo, tá? Quantas peças em você, neste momento, doem? E quantas estão sem dor? Aí você vai me dizer se você é condor. Quantas doem? Não sei se por susto ou não, eu sei que não respondeu quantas. Porque na verdade eu vi que nem doía nenhuma. Doía um tornozelo, porque não soube pisar direito, ou pôs um sapato inadequado, porque tem isso. Educação para a vida, educação para a felicidade, porque nós estamos aqui para nos educar para a felicidade. Através da fé, da esperança, do trabalho digno e, sobretudo, de um investimento em nós mesmos para a mudança. É o investir o tempo todo. E de vez em quando no investimento inclui investir em nós umas chamadas de atenção. Fulano, você quer mesmo isso? Você quer ser isso que você está afirmando? Você quer ser? Fulano, será que essa falácia de vida dos outros, que envolve político, não político, quem vai fazer, quem não vai, quem vai melhorar, não vai melhorar, será que você está se educando para fazer o que você quer? Porque você está falando de coisas que deveriam ser feitas, tá? Mas e qual está sendo a nossa educação pessoal para sermos o primeiro a fazer? Que o nosso mestre disse isso. Aquilo que quereis que vos façam, sejais o primeiro a fazer. Pouquíssimas palavras, né? Já deu o recado dele. No processo de educação, nós haveremos, com muita fé em Deus, de estarmos sendo educadores de nós mesmos com vistas à felicidade. Assim, estou aqui para aumentar meu padrão de felicidade enquanto espírito. Enquanto espírito. O que eu devo fazer neste momento, meu Deus? Nos recolher um pouco. Esse recolhimento pode ser na praça. Pode ser no meio de um show na praia de Copacabana. Porque ele é para dentro de nós. Não precisa de lugar especial. Só precisa conseguir caminhar para dentro de nós. E com muita fé em Deus, nos encontrarmos. Mas nós sabemos que estamos aqui. Nós somos capazes de nos encontrar. Tem que garimpar. Caminhar mesmo para dentro de nós. Você que levantou a mão? Sim, querida? olha, sobre o perdão, tá? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma criança que foi estuprada pelo avô aos 6 anos, tá? Como que ela faz depois que ela se torna uma mulher adulta, Como que ela faz para conseguir perdoar esse avô? Porque é muito difícil. Como que ela faz para isso? A primeira E ao coisa, mesmo tempo ela se sente culpada por não conseguir perdoar. a primeira coisa é se ver, mas se essa pessoa quiser, tem atendimentos aqui na casa, chama gabinete de orientação. Tá? Porque aqui nosso tempo é curto, a gente vai fazer uma geralzinha, mas ela pode agendar. Viu? Pode falar com a pessoa e agendar. A primeira coisa é uma visão planetária. Nós temos que sempre começar do todo para a parte e depois da parte ir para o todo. Nós temos que fazer esse caminho, esse caminhar. Como um ser planetário, dizer assim, essa é uma prática
que lastimavelmente ainda existe no planeta ou não? Porque apesar de ter acontecido isso aos 6 anos, mas essa pessoa traz isso assim, ó, até hoje. Até mesmo que ela não está inserida numa cultura que trabalha o perdão. E tem que considerar isso. Primeiro é o planetário. Esse é um comportamento que pré-existe na Terra e que ainda existe na Terra. Sim. Agora vamos para o próximo. A nossa educação, ela é uma educação que visa o espírito, no sentido de um espírito encarnado está aqui e vai fazer expressão sexual no sentido de procriação, como são os animais, ou nós somos uma cultura que avassala o masculino quando chega à Terra, pregando para ele que ele tem que ser quase um touro, campeando todas as novilhas na grande baia da vida. A nossa cultura trabalha, é por essa via, que eu falei por último, dura, ou é pela via da reespiritualização, onde a pessoa seria orientada a fazer uma expressão sexual apenas por consciência de reprodução, com alguém que ame, que queira construir uma família, um núcleo familiar, e etc, etc, para permitir a vinda e o aperfeiçoamento de espíritos naquele núcleo. Qual é dos dois pilares que é o evidente no planeta? E especialmente numa cultura latina, num país novo como o Brasil. Uma cultura em formação. É a segunda. Cruel. Entender que quem tem esse tipo de procedimento é uma pessoa doente, porque ela está totalmente... Não, mas a gente vai chegar lá na doença, porque essa aí a parte. Vai chegar na parte. Por enquanto nós estamos no todo. A gente tem que primeiro situar o ser na cultura que ele vive. Então, vem a educação. Agora vamos para 2 pontos do ser. Os espíritos que reencarnam aqui e que recebem essa educação desde a gravidez, que lá na barriga está Naja gestando um menino, ele já está recebendo a informação de que é para ele ser um tourinho. Desculpa a expressão, viu, gente? Mas é isso. Quando ele estiver com 7 anos, vai perguntar se ele já beijou as meninas da escola. Menos até. Aí, menos até. Tá. As pessoas que reencarnam, estamos chegando na parte agora. As pessoas que reencarnam aqui, todas são iguais em matéria de maturidade para receber esse abalroamento. É um abalroamento. Pai fala, mãe fala, tia, cunhado. Você o tempo todo tem que estar tolhendo as pessoas. Eu sei que na educação dos meus filhos, fulano, eu nem falava, né? Fulano, mostrava o dedo, eu já calava. Ai, Léo, que não sei o que, você é lindo, vai ter quantas... Fulano. Ai, como você é um bebê, como você é um menino que vai... Não sei, fulano. Mas, por exemplo, todos os espíritos que recebem essas informações administram-nas igual, ou há espíritos que vieram aqui, inclusive para aprender conosco um autocontrole no sentido de suas expressões materiais, e recebeu de nós foi essa cultura. Aí eles se perdem. São capazes de tornar isto aí. Aí, vamos lá para o que você ia colocando. Qual foi o ponto que você ia colocando? Está aqui na parte. Pessoas doentes. Não são pessoas... Isso. E por que eles se tornam doentes? Se tornam doentes porque, a nosso ver, saudável é aquele que consegue viver dentro dos padrões da sociedade, sem causar transtornos, sem causar danos, sem aumentar tanto a dor social. Principalmente da nossa família.
Então, há muitos que, se você levar para um laboratório de pesquisa de doença psiquiátrica, doença psicológica, doença genética, não vai encontrar a doença. Mas onde ela está? Ela está registrada no seu sistema celular, está registrado no seu perispírito, e ela não teve autocontrole, porque ela não teve discernimento para separar as falácias doentias das saudáveis. E escolher as saudáveis. Porque o processo de escolha, nós somos livres para escolher. Mas o nosso processo de escolha requer, primeiro, que nós tenhamos as opções dos produtos para escolher e autocontrole para ter, antes do autocontrole, discernimento, para discernir o que é bom para a sociedade e o que não é. Nem todos os espíritos trazem, nossa educação está precária. E muito especialmente na ordem sexual. Nesse caso aí, o perdão é muito difícil. Aí a pessoa tem que passar por atendimentos que ajudem-nos a alcançar. Isso aqui é um filão, viu, querida? É um listão de elementos, de pontos estruturais que a gente vai trabalhando com a pessoa para ela ir alcançando e construindo de dentro para fora o perdão. Ele não é um perdão colocado por Luiz Adolfo do Centro Espírita Fulano, nem pela Lígia da Igreja Fulana, nem pela Maria da Igreja Cicrana. Não, é um nível de consciência que ela alcançou e que de dentro para fora ela vai compreender aquilo. Mas a terapia é fundamental. É fundamental. Um bom